Estamos no verão. Desidratação entre idosos é comum nessa época. Acabamos vendo mesmo muitos pacientes que acabam indo parar no pronto-socorro por conta desse quadro. Se você é idoso e tem dificuldade de tomar água, ou mesmo seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, não toma nada de água, acabou já indo parar no pronto-socorro por conta disso, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou dar várias dicas de como se hidratar de uma forma um pouco menos dolorosa para muita gente e prevenir problemas futuros. Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra pela USP e esse aqui é meu canal do YouTube, onde toda semana eu trago um vídeo novo informativo e atualizado sobre saúde do idoso. Primeiro, como sempre, a gente precisa separar aqui dois grupos de idosos. Quando tem um idoso com quadro demencial, como por exemplo quadros de Alzheimer, demência vascular, Lewy, demência da doença de Parkinson, eu tenho um idoso que não compreende a necessidade da maioria das coisas. Caso ele tenha esse diagnóstico, é importante não combater, e eu vou dar algumas dicas específicas para esse grupo, de como oferecer água sem precisar ficar entrando em debate, porque eu sei que há dificuldade nisso. Mas para começar esse vídeo, a gente vai falar sobre o idoso que não. O idoso que ele tem capacidade decisória, que ele entende a importância de tomar água, mas mesmo assim não acaba tomando. Então, se esse idoso sabe que precisa tomar água, por que ele não está tomando? Por vários motivos. A sede do idoso, ela realmente diminui com a idade. E a sede é um sintoma com o qual a gente se acostuma. É isso mesmo. Quem cronicamente, quem a vida inteira já tomava pouca água, meio que o cérebro desliga aquele sinalzinho de sede porque ele acha que só está incomodando. E a gente vive numa desidratação leve crônica, que pode levar a vários sintomas, inclusive como mal-estar, tontura se levantar, às vezes até mesmo dor de cabeça por conta dessa desidratação. E aí a gente vai conversar com a pessoa fala: eu tomo pouca água, mas eu nem noto, eu não tenho sede, porque ela já está acostumada com aquilo. No idoso, isso é ainda mais comum. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é: água é remédio. A gente não deve esperar sentir sede. A gente não deve se acostumar com a sede. A gente deve medir a água que a gente toma até que pelo menos isso se torne um hábito. Ninguém nasce sabendo que deve escovar o dente. A gente escova o dente porque a gente sabe as consequências disso, não é mesmo? Com água é a mesma coisa. Depois de um tempo tomando a quantidade correta, claro que a gente vai chegar naquela quantidade e vai se acostumar com isso, mas até lá muitas vezes precisa medir. E no final eu vou dar algumas dicas de como calcular o quanto de água que você tem que tomar, porque isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? Mas vamos lá, as dicas então, de como tomar água. Primeiro, como eu falei, idoso não sente sede ou sente menos sede. Não é para esperar ter sede. Então, se você é idoso e você está esperando ter sede para tomar água, tá errado. Ninguém espera dar um problema como um AVC, por exemplo, para então tratar o AVC. A gente previne, certo? Mesma coisa, água é remédio e água é prevenção. Tem que tomar água mesmo sem sede, tá? Eu vou dar algumas dicas de como tornar isso mais fácil. Agora, se você é cuidador de um idoso, ou se você é acompanhante de um idoso que seja, principalmente quando é um idoso que tem dificuldade cognitiva, neurológica, como um quadro demencial, ou mesmo idoso com dificuldade de locomoção. Então é o idoso que ele tá com um neurológico super normal, mas ele tem dificuldade de ir na cozinha buscar água. Você deve oferecer, você deve dar água, na verdade, na mão da pessoa, tá? Essa água, ela idealmente deve ser espaçada ao longo do dia. Eu vejo também muitos pacientes com sintomas de desidratação, que eles até tomam 2 litros de água por dia, mas aí eu vou ver, eles estão tomando tudo à noite. Não, isso deve ser espaçado ao longo do dia. Tenta fazer ali, por exemplo, um terço ou até metade dessa quantidade de água pela manhã, um terço pela tarde e ali no comecinho da noite, porque a gente deve parar de tomar água 3 horas antes de dormir. Eu já falei sobre sono, sobre motivos para ter insônia aqui no canal, vou deixar o link aqui do vídeo. E nesse vídeo eu falo justamente sobre acordar muito para urinar à noite. Vai lá conferir. Para quem tem muita dificuldade em tomar água, a boa notícia que eu tenho para dar é: acostuma. Lembra que eu falei que a sede acostuma? Então, tomar água também acostuma. Vai se tornar mais natural. Mas até lá, muita gente chega a se sentir enjoo por tomar água porque realmente não se acostumou com isso durante a vida. Então, algumas dicas que eu dou são: primeiro, faça água saborizada. O que é água saborizada? É aquela água que ela não chega a ser um suco, mas ela tem um saborzinho de alguma fruta. Então, deixa aquela água, geralmente é água geladinha, assim fica melhor. Então, deixa aquela água assim, bem geladinha ali na geladeira, faz uma jarra e aí coloca gotinhas ou mesmo pedaços de frutas que você gosta. Dá pra colocar rodela de limão, rodela de laranja, pedacinho de morango, pedacinho de abacaxi. Você vai ver que vai ficar um gostinho muito sutil, mas que ajuda, deixa uma forma mais fácil de tomar água.
Para quem gosta de água com gás, sim, a água com gás ela pode ser sintomada. A água com gás ela vai acabar sendo mais um problema para quem tem aquela sensação de estômago cheio, às vezes pode piorar a sensação, sabe, de que tá super cheio, mas se esse não é um problema para você, ok, tomar água com gás, não tem problema não, tá? Principalmente se isso for fazer com que você tome mais água. Outra dica é abusar das frutas que têm bastante água. Tem frutas que 95% delas chega a ser água. Então, por exemplo, o melão, a melancia, a laranja, o morango, eles têm um grande teor de água. E aí pode abusar dela. Ah, mas eu tenho diabetes. Não tem problema, o açúcar dessas frutas é muito baixo. E elas são ricas em fibras e outras vitaminas. Então, pode sim comer uma porçãozona de melão ali no café da manhã e outra de melancia no café da tarde, não tem problema nenhum. Acaba que tem sim uma ingesta de água ali de manhã e de tarde. E isso vale tanto para o idoso que tem cognição boa, né? Então não tem nenhum problema neurológico, mas que tem dificuldade para tomar água, quanto para aquele idoso que tem um quadro demencial. Oferece muita fruta com bastante água para ele, sim. Outra dica é usar e abusar de outros líquidos também, mas tem que tomar cuidado. Primeiro, que líquido é esse, né? Existem alguns líquidos, principalmente chás, refrigerantes, café, que eles têm propriedades diuréticas, então eles tiram a água do corpo, ou seja, exatamente o que a gente não quer. Os líquidos que a gente orienta a tomar, se a pessoa quiser, para complementar, são principalmente sucos de frutas naturais ou de polpa, principalmente sem açúcar adicionado, né, só com o açúcar da própria fruta. Chás que não têm um efeito diurético, então, por exemplo, um chá de hortelã, um chá de camomila, de erva cidreira. Os chás com efeitos diuréticos são principalmente aqueles que têm cafeína, como o chá preto, chá verde, chá branco, esses nem pensar. Tá? Algumas pessoas usam água de coco também. Água de coco também é uma boa opção, mas não deve ser abusado dela, porque a água de coco, principalmente quem tem problema no rim, a água de coco tem bastante potássio, e lembrar que a água de coco tem caloria. Muita gente acha que ela não tem caloria, tá? Assim como o suco de fruta. Então, se você tem problema com peso, se você já está acima do peso, o suco e mesmo suco suco natural, porque ele é saudável, mas ele tem caloria. O suco natural e a água de coco, eles devem ser bem dosados. O ideal é não passar ali de um copo de cada um por dia, ou até mesmo evitar usar esses outros líquidos que eu comentei, como por exemplo chá ou mesmo água saborizada. Mas, para quem não tem restrição, principalmente os pacientes com demência moderada avançada, que geralmente são pacientes que muitas vezes estão até mesmo emagrecidos, o suco na maioria das vezes está até liberado, viu? Converse com o seu geriatra. Gelatina. Gelatina é quase pura água também. E é uma sobremesa que vai bem facilmente, inclusive agora no verão. É uma sobremesa que, principalmente para aquelas pessoas que não estão acima do peso, costumam liberar assim bastante. Quer comer 3, 4 potes de gelatina por dia? Pode. Ah, mas e os problemas de ser produto industrializado? Eu tô falando principalmente de idosos ali já com um quadro de demência avançado, para quem isso vai trazer mais benefício do que risco, tá bom? Para o idoso que às vezes tem já um sobrepeso, uma obesidade, aí é melhor ficar ali na gelatina diet, light, não abusar tanto assim. E claro, somando isso tudo que eu tô falando, aí vai dar uma hidratação sem precisar de tantas calorias. Outra opção de líquidos que dá para incluir ali nas refeições e acabam se encontrando como hidratação é produtos à base de leite. Então, por exemplo, aquele paciente que gosta de leite, se ele não tem nenhuma restrição, ou mesmo se é um paciente que tem tolerância à lactose, pode ser o leite sem lactose, não tem problema nenhum. Se ele gosta de leite, dá ali 1, 2, 3 copos de manhã. Se tá acima do peso, aí tem que ir pro leite desnatado para não ingerir tantas calorias assim. Vitaminas de frutas também são uma ótima opção. Então, aquele paciente que não aceita água de jeito nenhum, além do suco, se ele enjoa de suco, uma vitamina de fruta com bastante leite pode ser uma boa ideia também. As duas últimas dicas, elas servem mais para os idosos que têm demência, então aqueles que realmente não entendem a importância de tomar água. Mas se você é um idoso que não tem demência, mas tem muita dificuldade, mesmo com todas as dicas que eu já dei, não tem problema, elas também vão servir para você. A primeira dica é sempre oferecer água para o idoso com demência em um copo transparente, em um objeto que seja tranquilo, que dê confiança para ele. Por quê? A compreensão dele é diferente da nossa. Então, se eu encho o meu próprio copo, um copo, sei lá, colorido ali, que eu não consigo ver o que tem dentro, mas eu sei que eu mesmo coloquei água, isso é diferente de um idoso com demência que ele não vai lembrar que ele colocou água ou não vai saber que foi a filha dele que colocou a água, tá? Então, copos transparentes, se você vai dar para ele segurar, copos de plástico, algo que ele possa ver o conteúdo do que tem dentro. Muitas vezes ele não tá tomando porque ele tá vendo aquela coisa, um copo rosa, ele tá achando que é um líquido rosa que vai envenenar ele, tá? E outra dica muito legal é espaçar os remédios que ele toma e com cada um oferecer água, tá?
Eu já falei aqui no canal que remédios podem, via de regra, ser sim tomados juntos, tá? Então, todos aqueles da manhã, aqueles da noite, tirando quando o médico expressamente orientou que fosse tomado separado. Mas no idoso que a gente já fez tudo que dava e ele mesmo assim não tá se hidratando com água ou com nenhuma outra bebida, o que que eu oriento? Se aquela pessoa toma 6, 8 remédios por dia, se eu estiver dando um copo de 200 ml, 250 ml de água com cada um desse, eu vou chegar na minha meta diária. Mesmo se você é um idoso que está compreendendo isso, usa ali, aproveita aquele momento de tomar o remédio para aproveitar para tomar água. Então, em vez de tomar um golinho, vai lá e toma um copão. Ah, e uma dica bônus também. O idoso com demência, ele muitas vezes, porque ele não sente sede, ele vai dizer que não tá com sede, que não quer. Dá uma insistidinha e vamos usar essa questão de que ele muitas vezes esquece que já tomou água ao nosso favor, tá? Uma mentirinha do bem. Então, o idoso fala, eu já tomei água, e às vezes ele nem tomou, ou eu dei pra ele faz 15 minutos, ele esquece que já tomou. Vai lá, oferece de novo. A insistência, ela leva realmente a uma ingesta de água maior. Mesmo que ele tome de gole em gole, lembre-se, se você cuida de um idoso com demência, quem está com a cognição boa é você, tá? Então é você que tem a função sim de oferecer para ele, mas ele vai negar. Ele não lembra se ele já tomou ou não água, ele não sabe nem qual é a importância da água. É a sua função como cuidador deixar ele mais saudável através da água. Lembrando que a água é importante para tudo, para não dar os sintomas como tontura, como dor de cabeça, para ajudar o intestino a funcionar também. É super comum no meu consultório que eu pergunte para a pessoa: a senhora está tomando água? E a pessoa fala: tomo, doutora, eu tomo sim. E aí eu vou perguntar que hora do dia que ela está tomando água e eu vou descobrir que no final ela está tomando 2 copos de água por dia, achando que isso é pouco. Bom, uma média, para a gente saber quanto que cada um precisa de tomar água, a média ali vamos calcular em torno de 30 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa de 50 quilos, a gente precisa de 1,5 litro de água por dia no mínimo, tá? Pessoas que estão em cidades quentes, pessoas que são trabalhadoras braçais ou mesmo que passam boa parte do dia na rua, essa necessidade vai aumentar. Um bom objetivo que a gente tem, até para não precisar ficar fazendo cálculo, é fazer com que a nossa urina sempre tenha uma cor bem clarinha. Aquela amarelo forte, ele só é normal ali de manhã, né? Que a gente passa algumas horas sem fazer xixi. Durante o dia tem que ser um amarelo super clarinho, quase transparente. Coloque esse objetivo por aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal. Sai vídeo toda semana com um assunto que pode ser do seu interesse sobre saúde do idoso. E se você gostou, deixa um like aqui pra mim, deixa uma curtida. É importante para eu saber que o meu conteúdo tá agradando e para me animar a fazer mais vídeos. Até mais.